Fala rapaziada, eu sou o Daniel Brown, seja bem-vindo ao canal Daniel Brown Oficial. Tudo de futebol, tudo de Botafogo e agora com um comecinho, com uma introdução que é nova, mas vai ser recorrente daqui pra frente. Solta a vinheta! Finalmente a vinheta aqui pro canal, rapaziada, do meu parceiro Lucas Souza. Quero agradecer a ele, vou colocar aqui na descrição aqui o contato dele, caso vocês queiram algum trabalho aí de edição. Ele é editor de vídeos, né, faz artes, faz também as vinhetas, enfim, é um puta do editor, então vou colocar aqui o contato dele e, enfim, vai ser a nova introdução aqui para os nossos vídeos aqui sobre Botafogo. Portanto, se inscreva no canal, o canal tá crescendo, só falta agora o microfone, né, para melhorar um pouco o áudio. Tô pegando os recursos aí para pegar um microfone maneiro, mas enquanto isso, rapaziada, vamos chegar aqui aos 11 mil inscritos, estamos com quase 10.700, pelo menos até agora a gravação. Se inscreva no canal, ative as notificações e comente aqui o teu nome e a cidade de onde você tá falando, cara, para eu te mandar um abraço aqui. Rapaziada, primeira rodada começa o retorno do Campeonato Brasileiro, primeira rodada do segundo turno logo contra o São Paulo, um time que está disputando lá na frente e que está com problemas, ou seja, isso que é o mais preocupante. Mais uma vez o Botafogo encara uma equipe que está precisando vencer, precisando voltar a vencer. No momento que o Botafogo vem de uma partida ruim, tudo bem que o Botafogo vem de 2 jogos sem perder, uma vitória contra o Atlético, um empate contra o Ceará, mas o desempenho ele foi tão horroroso na partida contra o Ceará que isso deixou o clima um pouco chato, né? Porque o Ceará engoliu o Botafogo na partida. E no São Paulo, o clima é de tensão porque já são 4 partidas sem vencer da equipe do Cuca, um time que vinha aí com uma grande expectativa, começou a vencer aí desde a chegada, pelo menos no iniciozinho ali da chegada do Juan Fran, do Daniel Alves. Só que desde a estreia do Daniel Alves, em que ele marcou o gol da vitória em cima do Ceará, foram 4 jogos, são 4 jogos sem vencer da equipe do São Paulo, uma derrota para o Vasco em São Januário, um empate com o Grêmio reserva no Morumbi em 0-0, derrota para o Inter também reserva no Beira-Rio por 1-0 e por último um empate no Morumbi contra o CSA, né? O São Paulo que suou para conseguir um gol de empate, quase perdeu para o time de Alagoas. O Cuca vem bastante pressionado por conta do desempenho da equipe, né? A oscilação na tabela, o São Paulo vem decaindo, vinha encostando nos times lá da frente do Flamengo, do Palmeiras, do Santos, vem decaindo nas últimas rodadas, foi fazendo algumas mudanças, não sabe se coloca o Daniel Alves no meio, na lateral. Agora, depois dessa entrevista aí, em que o Daniel falou que gostaria de atuar com mais liberdade no meio campo, deve ser o Juan Fran como lateral direito e o Daniel Alves em definitivo lá no meio, camisa 10 da equipe. Falando do Botafogo, se com o time principal, com um time sem desfalques, já seria um jogo difícil contra uma equipe muito mais qualificada que o Botafogo, é verdade, a realidade do São Paulo hoje. Imagine com os desfalques que o Botafogo terá na partida. Botafogo terá a ausência de Joel Carli, não se recuperou a tempo para o jogo. Diego Souza, por conta de ser emprestado pelo São Paulo ao Botafogo, por questões contratuais ele não pode atuar. E por último, havia uma possibilidade dele jogar, mas vai ficar fora, talvez nem no banco fique, Alex Santana. O jogador não se recuperou a tempo, não participou ali das atividades, dos treinamentos aí da quinta e da sexta-feira, portanto não deve ficar nem no banco de reserva, mas há a possibilidade dele retornar logo contra o Bahia na quarta-feira no estádio da Fonte Nova. E além dos desfalques, né, por mais que o Marcelo jogue ao lado do Gabriel, o zagueiro Marcelo ele passa um momento complicado, um momento bem delicado, em que eu acho que a torcida do Botafogo deve abraçar essa causa e mandar todo tipo de energia positiva para o zagueiro, ele que perdeu o pai nesta semana, então uma situação complicada e mesmo assim ele vai para o jogo, cara, para você ver o ímpeto e a disponibilidade que esse cara tem e a honra com a camisa do Botafogo, com uma situação tão ruim, né? O cara tá vendo aí que o titular, que é o Joel Carli, não vai poder atuar, tá disposto para o jogo. Por outro lado, a gente tinha a volta do Gilson aí na lateral esquerda, se recuperou do desconforto muscular que o tirou da partida contra o Ceará. Eu acho um pouco melhor, já que o Lucas Barros não demonstrou serviço lá no Castelão. E o time do Botafogo deve ser o seguinte, rapaziada: Gatito Fernandes, Fernando mais uma vez na lateral direita, eu fico um pouco preocupado com isso. O ataque do São Paulo muito veloz, muito potente, com o Antony jogando por ali, com o Toró podendo aparecer também. O próprio Everton, que é bem carrasco do Botafogo, desde os tempos de Flamengo, agora no São Paulo também vem marcando gols no Botafogo. Na zaga estamos bem servidos, com o Marcelo, com o Gabriel na lateral esquerda, o Gilson no meio campo. Cícero na abertura, não foi bem contra o Ceará, eu acho que numa partida em que o Botafogo vai ter muitos desfalques. É importante o ímpeto desses jogadores mais experientes. O Cícero vai ser o jogador mais experiente na partida, então que ele tente produzir algo a mais. João Paulo, Bochecha no meio campo, e aí há uma mudança de característica no lugar do Alex Santana, daqui a pouco eu quero falar um pouco disso. No ataque, você vai ter aí o Marcinho, mais uma vez adiantado, o Luiz Fernando do outro lado, e o Vitor Rangel é o favorito para substituir o Diego Souza.
você colocando aí um centroavante de ofício, é claro que muda bastante o nivelamento do jogador. Por um lado, a gente não terá aí a presença do artilheiro da equipe, junto do Diego Souza, a gente não vai ter os dois jogadores que mais participam de gols na equipe do Botafogo. Esse que vai ser o grande problema. O Botafogo vai passar um perrengue absurdo para criar nessa partida. Pelo menos o Botafogo vai ganhar em rodagem de bola. E o que vai contar, rapaziada, é a rapidez dessa rodagem de bola, que tem que acontecer com mais ímpeto. Isso parte da característica dos jogadores, do quanto eles vão entrar ligados, dos métodos de treinamento do Barroca, vai dar aproximação também do jogo apoiado, tudo, cara. São manejos coletivos que o Botafogo vai ter que ficar ligado se quiser produzir mais, mesmo sem os seus principais jogadores que produzem de maneira individual, como o Diego Souza e o Alex Santana. Vale lembrar, rapaziada, que a marcação do Cuca, ele não coloca o time para marcar. Existem 3 tipos, vamos dizer, de marcação, né? Vou falar o tactics que eu acho importante. A por zona, né? Tem a por setor e a encaixe, né? A de perseguição, que é a individual. Digamos que a marcação do Cuca é um pouco mista, vamos dizer, mas ele coloca os jogadores para perseguir, né? Como é que eu posso dizer isso? A marcação por zona basicamente é que o Barroca usa. São jogadores postados de um lado para o outro e cada um cobrindo o seu espaço. O Cuca não. O Cuca gosta mais que os seus jogadores persigam os adversários, os portadores da bola. Por exemplo, eu estou aqui cobrindo o lado direito, eu sou o Juan Fran. O jogador parte aqui pelo lado direito, eu vou e tento atacar o jogador que está com a bola, né? É a característica do Cuca e dependendo do adversário, isso pode cansar a defesa do São Paulo. Então, é uma forma do Botafogo entender que ele vai ter que ter paciência, né? Não vai ser... se você perde a ruptura e o quão é importante essa ruptura, o cara que carrega a bola, que é o Alex Santana, a proteção do Diego Souza, você vai ter o Bochecha, que tem um passe mais qualificado, você vai ter o Cícero para rodar a bola, mas tem que ter rapidez, senão esses jogadores vão perder a bola e a posse de bola não vai ser insuficiente mais uma vez. Portanto, o Botafogo ele vai ter que ter paciência, tocar bastante a bola. Eu sei que a torcida do Botafogo ela não gosta muito dessa posse de bola quando ela é improdutiva, mas, obviamente, ela vai ter que ser mais rápida, ela vai ter que ser mais ágil, para que você pegue os adversários, as linhas do São Paulo desvinculadas por conta dessas perseguições. Os jogadores, obviamente, quando ele vai atacar o portador da bola, ele abre um espaço para outro jogador infiltrar. Então o Botafogo ele vai ter que ficar mais ligado nisso, nessa movimentação. Movimentação essa que acontece muito na equipe do São Paulo, embora o São Paulo venha oscilando nos últimos jogos. São Paulo deve ir a campo com o Thiago Volpe, goleiro, Juan Fran, na zaga Bruno Alves, o Arboleda e na lateral esquerda o Reinaldo no meio campo. Deve ser aí composto pelo Luan, que deve jogar na vaga do Lisieiro. A princípio, Tietê no meio campo, Daniel Alves centralizado, no ataque Antony, o Everton e na referência o Pablo. Existe também uma outra possibilidade, rapaziada, do Hernanes Profeta jogar, e aí ele teria que ser deslocado para o meio, iria para a ponta direita o Daniel Alves, e aí quem sairia do time seria o Everton ou o Pablo. Imagine isso aí que o Everton sairia. O Everton que também disputa a posição com o Toró. Pra você ver como é que o Cuca ele tá querendo mudar, ele tá dando alternativas, ele tá fazendo com que esse time do São Paulo entenda que não tem vaga garantida a partir do momento que os resultados começam a desaparecer. Então os jogadores do São Paulo vão tentar mostrar serviço e são jogadores, principalmente na parte da frente, de muita movimentação e inteligência. A partir do momento que você utiliza o Pablo, que não é um centroavante como referência, você não tem aquele 9 paradão na equipe do São Paulo, vai ser um time que vai alternar muito. Você tem jogadores muito polivalentes. O Daniel Alves que tanto joga pelo meio quanto pela ponta. O Everton que consegue tanto jogar por dentro quanto infiltrar para cabecear para o jogo aéreo, como a gente viu na estreia quando ele fez o gol de cabeça em cima do Botafogo. Jogadores muito rápidos, muito velozes, como os dois garotos da base aí, o Antony e o Toró. Então o Botafogo ele vai ter que ficar muito ligado nessa marcação por zona que vem funcionando bem nos últimos jogos. E principalmente com a agilidade e a mobilidade desses jogadores, e aí por isso que eu acho muito importante a gente ter uma zaga rápida, como o caso do Marcelo e do Gabriel. Claro que tem todo o aspecto psicológico aí do Marcelo que tem que ser respeitado, mas eu acho que com o Carly na defesa o Botafogo talvez tivesse umas dificuldades a mais. E pessoal, numa boa mesmo, embora seja muito importante estrear um segundo turno com vitória, uma partida dentro de casa no estádio Newton Santos, é muito importante você utilizar o fator mando de campo. O favorito para essa partida é o São Paulo, apesar do Botafogo estar aí de 2 jogos sem perder. O São Paulo vem oscilando aí com 4 partidas sem vitória, mas se você comparar, é uma discrepância técnica absurda entre os dois times, principalmente quando você pega que as principais peças do Botafogo estão fora, que são o Alex Santana e o Diego Souza. Então, com todo o respeito a quem tá lá dentro, a quem tá suando, até com salários atrasados, a esses jogadores que estão realmente se empenhando, mas é você testar para colocar o que tem de menos pior,
Quando você perde, por exemplo, um Diego Souza, que é a referência técnica da equipe desde que o Eric saiu, que é um jogador que está empatado aí na artilharia com o Alex Santana no Campeonato Brasileiro, que é o jogador com o maior número de participações a gol desde que chegou. E nas opções, rapaziada, coitado do Barroca, que tem aí Vitor Rangel, Vinícius Tanque, o Pachu, né? Eu até cheguei a falar que poderia ser interessante um Cícero como centroavante, mas aí você também não tem o Alex Santana. Então, cara, realmente, esse é o grande problema da escassez de um time que, além de sofrer com a questão dos salários, né, sofre da inoperância técnica de não ter um elenco enxuto. Isso tem a ver com dinheiro também. Portanto, é algo muito delicado, muito complicado. Sinceramente, o otimismo ele parte muito puramente da aura do Botafoguense numa partida como essa de amanhã, que pode pesar aí o fator campo, o fator do costume de jogar no estádio do Newton Santos, a questão da pressão em cima do São Paulo por conta de uma crise. Então, tudo isso pode pesar e que o Botafogo consiga tirar forças de onde talvez não tenha, para conseguir somar esses 3 pontos que seriam muito, mas muito importantes. Uma vitória contra o São Paulo, com o time todo desfalcado, virando, começando o primeiro turno, seria aí a 3ª partida sem perder, daria muito respaldo e muito alívio para esse time, para o técnico e para a campanha. Mas eu volto a frisar, cara, quando você olha para o lado do Botafogo, você tem Vitor Rangel no ataque, você olha para um São Paulo que tem Juan Fran, Daniel Alves, Antony, Toró, Everton, sinceramente, Hernanes, Profeta podendo jogar como opção, assim, talvez o Cuca coloque o Hernanes, né? Então, sinceramente, é muito... Eu não taxaria como o fim do mundo você perder para o São Paulo, mesmo jogando em casa, dadas as circunstâncias. O Botafogo está muito, mas muito desfalcado. Rapaziada, ficamos por aqui. Essa foi a análise pré-jogo aqui do canal Daniel Brown Oficial. Peço para que vocês ativem as notificações, porque logo mais à noite talvez tenha live. Talvez eu entre aqui ao vivo para falar um pouco do jogo com vocês, por volta ali das 9 da noite, 10 da noite. Então fique ligado. Amanhã cedinho, 11 da manhã, te espero no estádio Newton Santos. Vamos assistir a partida entre Botafogo e São Paulo. Gostou do vídeo? Deixa o teu nome e a cidade de onde você está falando. Se você é São Paulino também, gostou da minha análise aqui do São Paulo, da marcação, fique à vontade aqui também, porque além disso, a gente daqui para frente ainda vai ter muito conteúdo sobre futebol geral. Forte abraço, valeu!